E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do Pod Aprovados. No episódio de hoje, eu trouxe a Helena Stephanie. Ela é de São Paulo, foi aprovada no AB 35 com o método QLR com 45 pontos. E a história dela é muito interessante, por isso que a gente selecionou ela para vir aqui hoje, para contar um pouquinho da experiência, porque ela possui TDAH. E a gente vê, Helena, que cada vez mais estão aparecendo mais pessoas com essa condição e cada vez está sendo cada vez mais difícil, né, se Sim. adaptar, ultrapassar isso para poder conseguir a aprovação. Inclusive, sempre quando eu toco nesse assunto lá no Instagram, chove, gente. Eu também tenho TDAH, também para mim é muito difícil. Então, Helena, seja muito bem-vinda. Obrigada. É A um Helena já prazer veio para mim. Eu estava super ansiosa. A Helena veio, inclusive, fardada. Ela veio de roxo, Sim. prontíssima para contar a experiência dela. Então, Helena, primeiro de tudo, como foi que tu conheceu o método QLR? Por você, Ana, na verdade, porque eu Tu seguia já me vício seguia há um antes? tempão. Sim, eu namorava a sua coleção de marcador de texto, por exemplo. Eu falava, não, vou seguir porque eu gosto dos marcadores de texto. Era isso. Eu Ainda jamais tenho um. imaginava. É, eu te E sigo aí tu já, ainda, então. e aí tu já fazia É, direito? Já, né? já eu fazia, na verdade, estava lá no comecinho da faculdade. Não estava É pra assim, você ver que eu sou velha já. eu tinha aquela dificuldade de entender, enfim, era tudo muito confuso, mas já estava na faculdade. E o TDAH, tu já tinha descoberto há muito tempo? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa parte. Eu descobri durante a pandemia, quando a gente começou a fazer EAD. Então, eu tinha muita dificuldade de manter a minha. Eu fiz o seguinte, só para vocês entenderem o contexto. Eu separei todas as pastas certinho, então aquela empolgação de primeiro momento, caramba, EAD, então vou organizar tudo e tal. E eu organizei tudo, porque eu realmente sou uma pessoa organizada, mas manter isso que é o complicado. E aí, naquele primeiro. Quem tem TDAH sabe que naquele primeiro momento você tá com aquela euforia, então você faz tudo muito certinho, com as datas e tal. Mas assim, começou a segunda semana, começou a ficar muito complicado. Não porque eu esquecia, mas eu não. Sei lá, é meio difícil de explicar, mas alguma coisa no seu cérebro te faz bagunçar um pouco as datas, o que você tem que fazer. E a sua própria organização passa a ser uma desorganização. Então, o que funciona hoje não funciona amanhã. E É aí que mesmo eu que você não descobri. consegue agir. Você sabe que tem que agir, É, mas não consegue. eu sei, eu me cobro daquilo, eu me sinto mal por não fazer, mas o meu cérebro ele não produz aquele estímulo necessário para realmente, de fato, começar. Eu podia sentar na frente do computador e ler, e eu abria tudo, colocava um lo-fi bem relaxante para eu fazer, tudo no ambiente do jeito que eu gostava, mas não produzia. E eu falei, opa, tem uma coisa errada. E, E isso ficava inclusive, te muitas gerando vezes muita ansiedade, né? eu me sentia super frustrada. Eu achava que eu não era capaz, eu falava, caramba, eu sou muito burra. Eu falava isso, eu sou muito burra. Só que assim, eu sou uma pessoa autodidata desde sempre. Então, eu fazia várias coisas, sempre fiz várias coisas desde a infância. E aí, o fato de eu não terminar nada, eu achava que aquilo tinha alguma coisa a ver com a minha falta de capacidade, entendeu? Então, Entendi. durante a pandemia, eu me cobrei muito. Eu falei, caramba, por que eu não tô conseguindo? Todo mundo consegue, eu tô aqui, eu tenho todo o ambiente a meu favor, eu sou super privilegiada, tenho toda a tecnologia que eu posso precisar. E por que eu não tô conseguindo? E aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Aí que eu fui atrás para Você descobrir o procurar que era ajuda. isso. E aí, depois disso, que eu comecei a me entender melhor e saber o que funcionaria para mim e o que não funcionaria. Não é que eu sou. Quem tem TDAH tem que entender que não é que você não é capaz de fazer. Você só não encontrou ainda o seu jeito de fazer, entendeu? Te falta um Legal, estímulo que você mesmo não vai produzir. legal. E como foi a tua decisão de que o quê? O método QLR é para mim? Porque tu tem TDAH. E É, sabe que lá no método a gente trabalha com metas. E como foi sim. essa tua sensação de que, ai, tu sabia que tinha metas a ser cumpridas e ao mesmo tempo tinha o TDAH? Como foi essa tua decisão? Como é que tu imaginou que o método ia ser para ti? Porque facilmente acontece das pessoas entrarem e as pessoas mesmo desistirem, sei lá, na terceira semana, sabe? Então é Sim. exatamente isso, é começar algo super empolgado, mas é difícil de manter até o final. Por isso que eu falo, tem que ter muita persistência. E não é só estudar, é saber como estudar, né? Saber se manter motivado, saber fazer o que tem que ser feito. Então, como foi essa tua decisão, assim? Como foi a tua trajetória com o método, agora entrando mesmo durante os períodos de 90 dias, né? Teus desafios.
foi um desafio até escolher. Falando sério, assim, pra você, foi um desafio escolher, porque é justamente isso. Eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Não sei se eu vou conseguir, porque eu vi que tinha uma organização, você mandava um plano todo certinho. Eu falei, cara, se eu não cumprir, já era, né? Então eu tenho que seguir mesmo. Então foi um desafio até escolher. Mas tem uma coisa que o seu método trouxe logo de cara, que eu falei, vou escolher, que é aquele suporte completo, sabe? Então, assim, você não trouxe para mim só o que eu tenho que estudar. Isso qualquer curso poderia trazer, mas você trouxe para mim o que eu tenho que estudar, você me trouxe uma meta diária, você me trouxe o seu método, que foi bom para mim e que foi decisivo para eu realmente escolher, é que ele dividiu uma meta completa em metas pequenas. E quem tem TDAH precisa fazer isso. Não tem como Trabalhar você com falar, metas. não tem como você falar, olha, eu vou estudar direito material hoje, vou começar pelos primeiros capítulos da CLT. Não tem como, porque você tem que diminuir em metas menores, e você trazia isso no material. Falei, cara, vai funcionar para mim, eu acho. Pode ser que Aí eu funcione. ficava comemorando cada pequena vitória. Ai, consegui É, esse aqui, então check. Aí para o próximo tema, eu consegui isso aqui, check. É muito diferente do que você falar, hoje eu tenho 50 questões para resolver, do que você falar, hoje eu tenho 50 questões para responder, mas em blocos de 10 questões, por exemplo, né? sim, Dividir em e blocos. também você não precisa fazer tudo no mesmo momento, assim. Cara, eu não tenho meia hora para fazer, eu só tenho 15 minutos. Faz em 15 minutos, entendeu? E daqui a, sei lá, 2 horas você termina. O importante é fazer. E aí, você trazer para mim dividido daquela forma foi o que me ajudou de verdade. Porque se fosse para eu dividir, provavelmente eu ia dividir a primeira semana, vai. E na segunda eu já ia me embaralhar toda, nem dar certo. Então, isso Exatamente. foi o ponto principal para escolher. E como era a tua rotina na época de Uabeira? Caos. Conta aí, Era como é? Porque a vida de todo mundo é o caos, mas eu quero saber do é, seu caos. Conte o seu. acho que o resumo é assim, o caos. O meu caos era o seguinte, eu tava trabalhando, eu tinha acabado de entrar num emprego novo, e eu tava focada na minha efetivação. Eu falei, vou ser efetivada. E eu tava prestes a ser efetivada. Então é aquele período do estágio que você tem que mostrar que você Sim. realmente quer, entendeu? Então, assim, muita demanda, enfim. Eu trabalhava de dia, estudava à noite, ia pra faculdade à noite, e eu tinha aula de segunda a sexta, todos os dias, a aula acabava 22h50. Então, assim, eu trabalhava até às 16, saía correndo para a faculdade, que era um pouco longe, chegava lá às 18 e até a noite. Só que, assim, entre a faculdade e o trabalho, era o tempo que eu usaria para fazer o método. Eu coloquei na minha cabeça. Não, eu faço um pouco no almoço e um pouco antes de chegar na faculdade. Então, eu tentava usar todos os meus mini tempos para cumprir pelo menos um pedaço da meta. Entendeu? E isso é o grande segredo, porque o que eu percebo é que a maioria das pessoas, por exemplo, na sua mesma situação, diriam assim: eu não tenho tempo. Porque, de fato, a pessoa vai para o trabalho cedo. Que horas tu acordava para ir para o trabalho? Olha, eu morava ainda mais longe do que eu moro hoje. Hoje eu Pois tenho. é, então. Ou Eu seja, acordava, tipo, 2 horas antes, então era era 2 horas tipo no um grande, trânsito. era tipo um grande sacrifício você manter toda a tua rotina, porque tu tinha trabalho, depois tinha que ir para a faculdade que era longe e faculdade à noite. Então, qualquer pessoa que queria que tivesse, inventaria a desculpa de que não tem o tempo, porque de fato, você olhando para o seu dia, a vida corrida não tem tempo. Só que aí o que a Helena conseguiu? Ela conseguiu enxergar o que eu falo para vocês. Toda hora é hora. Então, ela até escreveu aqui no meu um resuminho que as pessoas fazem, né? Ela levava o livro dela tá todo canto. E era isso também que eu fazia na minha época. Então, gente, todos 5 minutos dá para você fazer uma, duas questões. Cada meia hora dá para você render ali umas, sei lá, independentemente de quantas questões. Tem alguns minutos, use esse minuto a teu favor. Não fica colocando desculpa como se não tivesse tempo, porque o tempo ele vai continuar passando do mesmo jeito. E se você não se esforçar para achar o seu tempo dentro ali das 24 horas, você de fato nunca vai ser aprovado. Então, assim, é claro, né, Helena? Como é que é? Deixar muita coisa, né, para lá, para poder se concentrar nos estudos, mas são esforços que são necessários e com prazo certo de acabar, né? Sim, a gente tem que focar. Eu sempre pensava nisso, que, cara, tá muito difícil, eu tô muito cansada. Ou eu durmo ou eu faço as questões, mas eu pensava o seguinte: se
eu dormi. Provavelmente, eu não vou pegar minha carteira daqui a um tempinho. Então, assim, acho que a minha carteira vale mais uma noite mal dormida, vamos dizer assim. Porque eu já dormia super. Se eu não fosse fazer as questões, provavelmente eu ia ficar assistindo algum vídeo. Essa é a É, verdade. Eu deito na cama, mas assim, é até eu isso. dormir, eu tô assistindo um vídeo, sabe? Mas nem todos os dias, de fato, todos os dias do cronograma, nem todos os dias eu conseguia fazer as questões, mas ainda assim eu tava com o meu livro. Eu Sim. imprimia e eu ia lendo pelo menos as questões. E eu, sei lá, eu fazia o seguinte: quando eu sabia que eu não ia conseguir levar o livro por algum motivo, eu tirava o print das questões que eu ia responder, por exemplo, deixava salvo na galeria. E aí, durante o dia, eu ia lendo as questões e aí eu tentava responder uma questão, que se eu tivesse, sei lá, 15 minutos para pensar naquela questão, eu tentava responder aquela questão. Então, Exato. quando eu falei de usar os mini tempos, é realmente usar os mini tempos, sabe? Não, e eu também fazia isso, Helena, na minha época. Eu estagiava na defensoria, também tinha faculdade, enfim, TCC também. Então, eu sempre buscava a oportunidade de tentar resolvendo questão. Eu chegava no trabalho 10 minutos antes. 10 minutos antes eu estava resolvendo quantas questões dessem, antes de começar o estágio de É. fato. Ah, terminava uma atividade ali, não tinha mais nada para o dia de hoje, tinha adiantado minhas coisas. Eu também era muito organizada no meu próprio trabalho, isso também ajudava muito, porque eu me organizava, botava um dia para eu trabalhar bem mais, outro dia para maneirar, entendeu? Então ia também adaptando em relação a isso. Então eu também aproveitava cada momento. E aí dava a sensação de que quando chegava no final do dia, a gente só tinha que completar a meta e não iniciar os estudos, né? Então dava meio que força para você, meu Deus, agora que eu vou começar, não, agora eu vou só terminar. Uma coisa que eu sentia muito, Ana, era insegurança. Então, porque eu resolvia as questões. Eu não sei se é uma coisa pessoal minha ou se mais pessoas vão se identificar, mas porque eu resolvia as questões dos meus mini tempos, eu ficava muito aquilo de caramba, eu não tô me dedicando o suficiente, porque eu tô fazendo muito. Eu achava que eu precisava de tipo uma hora para estudar no dia, assim, separada para isso, sabe? Que não funcionaria eu responder duas questões no tempo que eu tenho. E aí, mesmo que eu chegasse no final do dia e eu tivesse, sei lá, chegado ao final da minha meta, eu pensava, não fiz 100% do que eu poderia. Talvez isso seja um reflexo do TDAH, porque eu sempre tive aquilo de, tipo, eu posso fazer mais. Então eu achava que o meu feito não era perfeito. É o que você falava muito. E aí quando você começou a falar, e eu comecei a ouvir, eu falei, pode ser verdade isso. O feito é melhor do que o perfeito. E de fato é melhor do que o perfeito. Funcionou, né? Então, Funcionou. se eu Então buscasse imagina o perfeito, eu não ia completar. se tu não tivesse, sei lá, pegado aqueles teus 10 minutos que tu tinha ali e tivesse ficado no Instagram, por exemplo, em vez de responder duas questões que sejam, entendeu? Então é isso. É como até postei um dia desse no Instagram, é cada degrau que a gente vai ali construindo, Sim. subindo, Uhum. entendeu? É uma construção, você tem que ter paciência. Então, a sua preparação não vai ser perfeita, a minha não foi perfeita, a da Helena não foi perfeita, de várias pessoas que eu entrevisto aqui não são perfeitas, mas todo mundo tem um objetivo muito claro: querer a aprovação e fazer por onde? Não adianta nada ele querer que, eu quero muito. Todo mundo quer muito ser aprovado, todo mundo quer muito. Mas pouca gente realmente faz ali valer a pena, independentemente da sua realidade, independentemente dos seus problemas, porque todo mundo tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Então, mesmo com essa rotina, com esse caos que ela falou, ela conseguiu achar poucos tempos que foi suficiente para ela, entendeu? No final, na conta que somou tudo, deu uma conta positiva, né? Sim, Ela é como conseguiu. você poupar um pouquinho de dinheiro toda semana. Você acha que é pouco, né? E aí chega no É, final do mês, você poupou bastante dinheiro. Então, E é realmente trabalhar aproveitar. sempre isso, e é trabalhar sempre isso. Não fiz o que eu queria, mas eu fiz o que era possível, É, né? Eu o não seu fiz, possível é perfeito, entendeu? O seu possível é exatamente, perfeito. é Não ficar se trabalhar isso, cobrando muito. porque senão você não, você trava, chegou a hora que você trava, você não faz nada. Nem o que você idealizava fazer e nem o que você poderia fazer, você acaba fazendo nada, né? Ana, mas eu Agora, ponho muito peso. Desculpa te cortar, não, mas eu pode ponho falar. muito peso também nos seus conselhos nesse quesito de feito é melhor do que perfeito, porque eu tenho a sensação também de que se eu tivesse feito o meu possível, chegado lá na prova, mas sem aquela coisa na cabeça de que eu fiz o meu melhor porque usei o tempo que eu tinha, provavelmente eu não teria o mesmo resultado por causa da minha confiança. Então, uma coisa que eu dou muito crédito a você é porque você passa pra gente uma confiança nesse feito, entendeu? Porque, tudo bem, feito é melhor do que perfeito. Tá bom, fiz a meta, mas será que eu fiz mesmo? Será que eu lembrei mesmo? Então, a confiança que você passa faz a gente ter fé naquilo que a gente fez, entendeu? Tipo, porque É não porque basta fazer, você tem que acreditar.
todo OABeiro é inseguro, né? Inclusive, agora a gente está indo para uma reta final, né? Faltam 2 semanas para a prova de primeira fase. Inclusive, esse nosso episódio vai sair essa semana. Então, a gente está num momento crucial, que é o quê? A galera tá aqui 2 semanas da prova. Então, a galera, ai meu Deus, eu não tô conseguindo pontos nos simulados, eu não vou passar. Inclusive, Confiança, gente. então é isso, eu tento trabalhar muito a segurança de vocês, porque vocês não acreditam em vocês mesmos. Então tem que ter alguém para estimular vocês a acreditarem, E curso né? nenhum faz isso, né? Curso Hã? nenhum faz isso. Curso nenhum vai fazer isso por você, Então te eu dar essa quero que confiança. vocês acreditem em vocês, aquele negócio, se dê um voto de confiança, né? Faça valer a pena. Dê o seu máximo nessas 2 semanas. É fácil que está ao seu alcance, porque vale a pena no final. Não é bom ver que você conseguiu, né? Não, Nossa, muito, muito. não Você existe. sente a melhor. Você passa assim de tipo, caramba, eu sou. É igual, o TDAH faz isso, né? Ele joga você lá no chão. Então É você do passa de tipo, eu sou muito, muito ignorante. É, eu sou muito burra pra caramba, eu posso tudo, assim, posso tudo. E você Aí se tem que sente, é o que eu faço. Eu faço meus alunos se sentirem tão confiantes que eles saem na primeira fase, o que é achando que eles podem qualquer coisa na vida deles. exatamente isso. É exatamente isso. E conseguem, né? Não? E conseguem. Deu certo. E agora, Helena, me fala um pouquinho, o que é que tu achava mais difícil do método? Mais difícil, É. acho que Revisão, simulado, o que é que tu achava mais difícil ali? eu Lei 6. gostava, eu gostava dos simulados, porque eu acho que esse negócio de desafio faz bem pra gente, e principalmente pra quem tem TDAH, vai pegar um simulado. Provavelmente quem tem TDAH vai conseguir fazer o simulado muito bem, porque é uma coisa que te desafia. Mas eu acho que o mais difícil realmente eram as metas diárias. Entendi. Porque Organizar isso no teu caos, né? porque assim, eu imprimi, tá bom, eu vou imprimir o material, eu não sei se para todo mundo, mas o meu universo de TDAH é realmente isso. Tipo, imprimir o material, depois eu tenho que focar na meta, completei a meta, tenho que anotar o que eu completei. Eu tô fazendo eu já fiz semana errada, por exemplo, com TDAH. A minha organização me levou a imprimir a semana errada. Eu achava que eu tava no dia tal e tava no outro, sabe? Então, mas assim, essa organização, apesar de você trazer, é um desafio muito grande. Entendeu? Diariamente é um desafio muito grande, porque nem todo dia vai ser dia que você vai estar bem. Então, essa limitação mesmo pessoal, para mim foi mais difícil, porque a meta diária, ela te prepara para o AB e te prepara para a vida. Eu costumo falar isso. Tanto que quem me pergunta assim, você gostou do QLR? Eu tô pensando em fazer. Eu já falo logo que o QLR, ele não me preparou só para a OAB, ele mudou completamente minha mentalidade. Então, Forma de estudar, né? De enxergar. ele me As ensinou o meu jeito, entendeu? Eu não entendi ainda como que era o meu jeito de estudar. Porque assim, quem tem TDAH tem que encontrar o seu jeito de fazer a mesma coisa que todo mundo faz igual. Você vai ter um jeito próprio seu. Às vezes você gosta de estudar de ponta cabeça e acontece, é o seu jeito. E funciona, né? Então é muito de encontrar. Acho que você deu, por meio das metas, uma liberdade de fazer no tempo que você tem e da forma que você consegue. Então isso me permitiu encontrar como que eu me dou melhor, sabe? Com metas, com tudo. E me ajudou super até no trabalho, sabia? Não, é o que eu falo, não. A minha época de Uabeira foi a época que até hoje, eu tenho um orgulho de falar, poxa, foi a época que eu fui mais determinada na minha vida. Todo santo dia eu tava lá, fazendo as questões. Eu tenho orgulho até hoje. Então, assim, querendo ou não, você percebe que, poxa, caramba, eu consegui ser uma pessoa determinada, sabe? Sim, trouxe determinação para a vida. É isso mesmo. Eu tenho orgulho do que eu fui, do que eu consegui ser, né? E eu consigo ser de novo se eu quiser, essa pessoa super determinada. Então é isso. Ele não te ensina só como estudar, você achar a sua forma de estudar, mas também trabalhar a organização. Você precisa ser organizada para poder tudo girar. Você precisa ter foco no que você quer. Então é muito mais do que só ensinar para a prova do AB. Não, você consegue replicar para muitas coisas da sua vida, muitas coisas mesmo. Né? Eu uso também até hoje. E deixa eu te falar uma coisa. Como foram os teus resultados nos simulados? Tu lembra? Lembro, não foram muito bons. Eu não Isso fiz todos os simulados, tá? como é que era? Eu não fiz todos os simulados, mas os que se não me engano, eu deixei de fazer tipo uns 3 simulados. Ou 2, mais ou menos, por aí. Mas não foram muito bons. Na verdade, os meus primeiros, acho que porque eu tava super animada e confiante com tudo, eu fui bem, eu passei nos primeiros, eu tirei tipo 41, 40, 39, 38.
tiveram semanas em que eu me deixei levar pela ansiedade, que foi lá na reta final, e aí a minha ansiedade me trouxe um resultado menos do que eu esperava, sabe? Mas assim, de modo geral, os meus simulados foram ok, porque eu E como foi tirei que tu fez pra, 38. e como é que tu fez para reagir a esse resultado que tu não esperava? Porque, querendo ou não, inclusive, muita gente que vai assistir esse episódio pode estar passando por isso. Né? A gente está em reta final, faltam 2 semanas para a prova, Sim. então, poxa, não é fácil você tá ali, você se dedicou pra caramba e você vai e lidar com a nota que você não esperava, que de acordo com a sua expectativa não era aquilo que você merecia. Como é que a gente faz para Quando, desanimar? quando eu tirava um resultado que me desanimava, assim, que não era o suficiente, ou se eu tirava até 38, eu achava que aquilo não era o suficiente, porque eu estava estudando, eu estava fazendo minha parte, então eu precisava tirar no mínimo 40. 40 para mim era o mínimo, eu tinha que tirar, tipo, 49, era o que eu pensava. E aí, quando eu tirava menos do que 40, eu ficava extremamente para baixo, assim. Mas só por um momento, tá? Eu acho que isso que é importante. Eu sentia a frustração inicial, que eu acho que é normal. Eu falava, caramba, eu tirei 30. Como eu tirei 30? Não é possível que eu tirei 30. Mas aí depois, em seguida disso, eu tinha vontade de fazer outro simulado, por exemplo, porque eu falava, eu não sou burra. Eu sei que É, quem tem TDAH tem que entender que você não é burro. Você só não deu certo. Faz de novo. E muitos fatores podem ter contribuído para as minhas notas baixas. E eu sabia disso por causa da preparação que eu tive. Então, aquelas semanas antes da UAB, não é possível que o meu resultado vai ser menor, porque é muito isso aqui, ó. E É a aí eu nossa falava para segurança, mim, a eu nossa ansiedade. pegava outro simulado, eu ia nos meus erros e eu falava várias, eu juro para você, eu parecia até maluca fazendo isso. Mas eu pegava o simulado e eu falava várias vezes, eu não sou burra, eu não sou burra, eu não sou burra, eu não sou burra. Porque eu tinha que vencer aquilo que eu fiquei a vida toda pensando, entendeu? E aí eu Exato. voltava nos meus erros e corrigia os erros, entendia por que eu errei, eu falei, ah, calma lá, eu errei só por causa disso. Tipo assim, falta de atenção, sabe? Por causa da ansiedade da pré-prova. Então, assim, muitas vezes o seu resultado não vai ser bom, mas também não é porque você não sabe a resposta, é porque você não olhou um detalhe, entendeu? Caiu em uma pegadinha. Então, pode acontecer pegadinhas. Às vezes você sabe a resposta, mas uma pegadinha te faz errar 3 questões, por exemplo. E tá Exato. tudo bem, entendeu? Você não E precisa errar em tirar casa para não errar 90. na prova, né? E errar em casa para não errar na prova. Esse é o objetivo. Exatamente. E entender que o seu erro não significa que você não sabe. É isso que era o mais importante para mim. Não é que eu não sei, é que aqui foi uma pegadinha que eu caí, eu preciso prestar atenção em pegadinhas, é isso, E entendeu? outra coisa também, se você não sabe, é uma oportunidade que eu tô tendo de aprender, né? Para não errar. Aham. Pois. Se eu não sei, eu fazia muito isso, eu não sei isso. Ah, tá, eu não sei isso porque eu preciso estudar isso aqui. Realmente, eu não estudei, vou dar uma olhada. Então, ter calma para entender o seu erro, enxergar por que você errou. Vai por partes, devagar. Você não precisa correr para acertar a prova inteira, entendeu? Você não tem que refazer tudo e acertar tudo. Só tenta E outra entender. coisa, o que vale é o resultado no dia da prova. Então, não adianta você ter raios de notões no simulado se na hora da prova você está se enganando de alguma forma e tira nota baixa. Sim, Então, assim, gente, é melhor levar a pancada agora do que levar a pancada na hora da prova, né? exatamente. Muito melhor. Então, coloque isso na cabeça, não desanima. Não é fácil ter uma nota baixa que você não esperava, mas não desanima. Ela tá ali para te ensinar alguma coisa antes do dia da prova, né? Talvez evitar a sua reprovação, né? Então, isso Isso que eu ia falar agora. Às vezes você erra um simulado, você tira, sei lá, 38. E os pontos que faltavam, aquela revisão que você vai fazer do que você errou, é o que te salva para você passar no dia da prova. Então, é. às vezes, se você não tivesse errado, tivesse acertado, sei lá, talvez um chute, você não ia saber que você precisa estudar mais aquilo. Então, tudo tem um motivo, nada é por acaso. Eu repito muito isso, nada é por acaso. Vê os E seus erros, vai com calma. E Helena, para a gente finalizar essa conversa que foi maravilhosa, ninguém poderia ficar conversando aqui vários tempos, porque com certeza eu consegui aprender muito contigo, até para essa mentalidade de pessoa com TDAH, é muito importante mesmo. Eu até quero procurar mais pessoas para poder falar sobre isso, é sempre muito importante a gente estar trazendo isso. Acho que principalmente depois da pandemia, né? Muita gente identificou isso durante a pandemia, desenvolveu isso durante a pandemia. Mas o teu conselho final para a galera que está aí pertinho da prova, o que é que você diria para ele? Vá, pense bem que o conselho tem que ser certeiro. Ah, conselho certeiro? Caramba, eu sou bem indecisa, isso é difícil. Mas vou dizer com base no que eu fiz e que eu acho que me ajudou muito. Não é só o saber de matéria que importa. Então, o QLR, ele te traz não só
esse saber de matéria. E é isso que eu enxerguei depois, quando eu passei. Eu falei, caramba, tudo bem, eu aprendi o que eu precisava aprender para acertar as questões, mas não é só acertar as questões. Então, cuida de você, cuida dos seus erros, não pensa só nos seus acertos, cuida dos seus erros com carinho. Se olha um pouco mais com carinho, se tenta se entender um pouco mais. Sempre vai haver tempo de você corrigir o que você precisa, então não fica correndo, se cobrando, se colocando para baixo. Se você não faz um ritmo do seu colega, tá tudo bem. O seu colega é outra pessoa, outro indivíduo. Tira o seu tempo, faz com calma, a prova tá chegando. Antes da prova, chega cedo, respira, toma uma aguinha, mas não come muito para não te dar aquela dor de barriga de nervosismo que eu tive. Se você tem fé, faz suas orações. Se você não tem, repete o seu mantra, faz o que você precisar. Mas vai com calma. Se você fez o QLR até aqui, você já é um vencedor. Exatamente, confie em você mesmo. Se você cumpriu as metas, ou fez o seu melhor para cumprir o que você conseguiu, confie em você mesma, já é suficiente. E se não for também, por algum motivo você não passar, tá tudo bem, gente, faz de novo. Sabe? Não é o fim do mundo, mas confiança, acredite em você e se olhe com carinho, tá bom? E seja positivo, galera. Olhar no espelho, eu posso, eu consigo, eu vou passar nessa prova, essa prova é minha, vai dar certo. É ser positivo. Eu faço exatamente isso. Eu olho no espelho e falo. É o que eu digo para todos os meus alunos, você consegue, Helena. Você consegue. Às vezes eu errava e eu falava, você errou, mas você sabe, faz de novo. Eu nem acreditava, mas de tanto repetir, eu passava a acreditar, entendeu? Era tipo isso. É que nem tu falava, eu não sou burra. De fato, para poder tirar a percepção que tu tinha antes de ti que tu era burra, entendeu? Então é basicamente a mesma coisa. Antes do diagnóstico, eu achava isso. Eu sou burra. E a gente falar mesmo sem acreditar, mas uma hora a gente acredita de tanto que a gente fala. É isso aí. Eu repeti tanto que uma hora fez sentido na minha vida e eu acreditei e deu certo porque eu acreditei. Coisa boa. Pois, Helena, com isso encerramos o nosso episódio de podcast. Foi maravilhoso conversar com ela. Olha, eu trouxe vários aprendizados, principalmente para quem está aí de reta final, para quem tem TDAH ou para quem tem suspeita de que tem TDAH. Enfim, procurem ajuda, procurem diagnóstico, enfim, procurem tratamento que vai fazer diferença na vida de vocês. E, Helena, eu desejo muito sucesso na sua vida, na sua nova fase agora. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança no meu trabalho. Beleza? E espero muito que a galera aprenda com você também. E que eu também aprendi hoje. Obrigada, Ana. Eu não sei o que seria de mim sem o método, então eu te agradeço de verdade. E obrigada pelo podcast, porque eu vi vários episódios muito legais antes da prova que me ajudaram bastante também. Ah, que legal! Então espero que esse podcast ajude tanta gente como te ajudou. Também espero. Vai ajudar, se Deus quiser. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.